tem me convidado bastante a estar aqui à frente pregando. Mas, brincadeiras à parte, eu louvo a Deus por Ele ter colocado em meu coração um desejo grande de sempre estar levando a mensagem, a palavra do Senhor. Eu queria começar essa mensagem, na verdade, não só começar, mas nós iremos falar a respeito sobre a lei. Vamos hoje falar um pouco da lei de Deus. Mas antes eu queria fazer uma perguntinha aos irmãos para que a gente possa começar. Afinal de contas, nós somos salvos pela lei ou pela graça? Pelos dois. Eu quero que os irmãos Pelos dois. interagem, porque vai ser um estudo bíblico. Eu queria até ver as Bíblias nas mãos aí. Quem não tiver Bíblia, eu vou pedir por gentileza, Almir. Tem várias Bíblias lá atrás, né? Quem não tiver pode pegar o livro, mas eu acredito que os outros estão comigo, porque hoje nós vamos folhear bastante, certo? Então nós somos salvos pela graça? Os dois. Pelos dois? Os dois. Será? Vamos ver. Vamos abrir a Bíblia, né? Muito bem. Se você prestar atenção, essa é uma pergunta, essa é a grande pergunta do meu cristão, né? Porque muitas das vezes nós estudamos até um pouco, né, a respeito disso na lição da escola sabatina, através de que somos salvos. Muito bem. Se é pela graça, ou se é pela graça, mediante a fé e também a lei, ou pelos dois, vamos ver na Bíblia, vamos começar. Abram aí a Bíblia de vocês. Abram a Bíblia no livro de Lucas. É uma passagem do qual nós falamos, que estamos também mais cedo. No final dessa mensagem, eu vou precisar do Bernardo, eu vou precisar da Isabela, eu vou precisar do Breno, vou faltar 4, eu vou precisar de mais 4 pessoas aqui. Cauã, então mais 3. 3 aqui, tá bem? Eu e Débora, Mas pronto, perfeito. Irmãos, nós somos salvos pela graça. Mas e se eu disser assim? Sem lei não há graça. O que é que vocês me dizem? Será mesmo? Sem lei. Será que o fato da lei não existir, ela anula a graça de Cristo? Ou não? Ou não? Independente se existe a lei ou não, eu sou salvo pela graça. Eu queria levar hoje os irmãos a pensarem já a respeito disso. Eu vou trazer alguns textos aqui, vai queimar um pouquinho os neurônios hoje, mas é por uma boa causa, viu? Então vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 e 17. Lucas. É porque em Mateus e Marcos também tem essa história, né? Livro de Lucas, capítulo 19, versículos 16 e 17. Amém? Oremos. Pai bondoso, nesse momento a tua palavra está aberta e nós sabemos que é o Senhor quem dá a palavra nos nossos corações, Senhor. Através do teu Deus, do teu Espírito Santo, possa estar se encontrar receptivo a tua palavra de Deus, para que através da lei as impressões sejam grandes e poderosas nos nossos dias e nos nossos pensamentos. Obrigado por isso. Seja conosco, Deus. Eu não sou digno de pregar a respeito da tua santa lei, da tua maravilhosa graça. Eu não sou digno de você
Olha o que é que diz. Olha o que diz aqui. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Essa é a grande pergunta no meio cristão. E depois eu vou explicar bem por que essa é a grande pergunta. Lucas 19, versículo 16 e 17. Mas o caminhão, acho que é Mateus. Não, é Mateus. O livro de Lucas é do capítulo 18. É Mateus, gente. Tem dois pregadores, tá? É o livro. Amém? Vamos orar de novo? Não precisa. Já oramos. Deus está acima. Vamos lá. Olha só. Amém, José? Amém. Agora então vamos lá. Olha só. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Essa é a grande pergunta, tá? Mas guardem ela aí. Que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. O cara fez uma pergunta bem simples. Na verdade, essa pergunta parece ser simples, mas não é. E depois vamos ver isso. E a pergunta foi: olha, Senhor, ele estava com quem? Com Jesus, o autor da vida. E ele pergunta: Senhor, o que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus foi simples e bem objetivo: obedeça os mandamentos. O texto está mostrando que Jesus está deixando claro que através dos mandamentos ele seria salvo, sim ou não? Tá. Se nós formos fiéis ao texto, o texto está deixando claro que Jesus diz: olha, obedece os mandamentos e serás salvo. Somos salvos pela lei ou pela graça, irmãos? Pela lei ou pela graça? Pela graça. Pelos dois. Vamos lá. Eu estou fazendo. Olha só, eu quero levar vocês. Eu vou fazer indagações aqui e quero levar vocês a resposta da quais vocês estão imaginando segundo o que nós estamos lendo, beleza? Mas no final nós vamos chegar com a verdade, porque a Bíblia vai dizer, não eu. Então, pela graça, pelos dois, pela obediência, muito bem. Abra a Bíblia de vocês lá no livro de Atos, então. Livro de Atos, capítulo 16. Agora é Atos, com certeza. Livro de Atos. Capítulo 16. É sempre bom termos o hábito de acompanharmos lendo, né, irmão? Amém? Todos abriram? Não. Vamos acompanhar. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Vou encontrar nenhum amém. Atos, capítulo 16. Irmãos, através das minhas limitações, o meu desejo é que nós entendamos bem esse assunto a respeito da lei e da graça, né? Porque muitas das vezes pessoas utilizam e fazem uso de textos equivocados, trazendo aquela velha fala, utilizam de textos fora de contextos e trazem para nós entendimentos errôneos, né? E questionamentos dos quais a gente até, muitas das vezes, questiona a nossa fé, certo? Mas que hoje, como eu já falei, através das minhas limitações, mas através da
e de imitação de Deus, né? Nós entendamos bem esse assunto. E através do nosso guia que é o Espírito Santo. Olha só, Atos 16, versículo 31 diz assim: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Peraí. A mesma pergunta que o jovem rico faz a Jesus, aquele carcereiro ele faz para Paulo e Silas. Sim ou não? É a mesma. Senhor, o que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas, ela foi totalmente diferente daquela que Jesus dera ao jovem. Sim ou não? Né? Porque Paulo e Silas, ele diz o quê? Creia no Senhor Jesus. Nós somos salvos pela graça ou por crer no Senhor Jesus? Vou fazer agora uma outra pergunta. Quero levar vocês a raciocinarem bem. Somos salvos pela graça ou pela lei e pela graça? Ou só por crer em Jesus? Porque o texto aqui diz: creia no Senhor Jesus. Irmão, respondendo já essa perguntinha, crer em Jesus, ser salvo pela graça é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Nós somos salvos por quem? Por Jesus. Por meio de Jesus. Mas ainda não, eu acredito, olhando aqui para os irmãos ainda não estão convencidos. Se eu fizer uma pergunta aqui, quem está certo? Paulo e Silas ou Jesus? Quem vocês diriam que está certo? A gente vê uma contradição bíblica aqui, sim ou não? A grosso modo, você acha, Débora, que Não acho. Jesus estava errado? Não, ninguém está errado aí. Não há Ninguém uma está errado. contradição, não há uma contradição. Porque eu acredito que nós somos salvos, né? Mediante a fé em Cristo, pela lei também, mas não é por nós, é um dom de Deus, né? Não somos nós, é um dom de Deus. Então eu acho que não tem essa que está um certo ou outro errado. Ambos se complementam. Se os dois estão certos, então por que Paulo não falou: crê no Senhor Jesus e obedeça a lei e você será salvo? Não, nesse texto ele não diz, né? Nesse texto. Mas em toda a sua vida, em toda a sua pregação, ele falou que é preciso também obras, né? Até porque as obras são uma resposta daquilo que eu creio. Certo. Agora, assim, nesse texto, isoladamente, realmente está muito assim, certo, né? Tá. Mas não, tem que ver todo o contexto, toda uma história. Muito bem. Olha só. Eu falei que a grande pergunta cristã hoje é o fato de perguntarmos o seguinte: o que devo fazer para ser salvo? E isso é o que faz a grande diferença. Por mais que a pergunta seja simples, mas essa pergunta é que faz a grande diferença no meio cristão. Como assim? As mulheres não podem vir de calça para essa igreja porque tem instruções de que não deve, por meio de quê? Do princípio da modéstia cristã. Sim ou não? Sim. Mas tem outras igrejas que não impedem. Certo? Eu não tomo carne de porco e não me alimento com determinadas coisas aí, porque eu acredito e através do estudo eu chego à conclusão que não devo me alimentar de tal maneira. Mas tem outras religiões que dizem que tudo posso. Então, tá certo? É assim? Olha, eu não uso determinado acessório porque uma diz que não, mas a outra diz que sim. Certo? Todas essas ilustrações levam a você àquela simples pergunta: o que devo fazer para ser salvo?
E a depender daquilo que eu acredito, a depender, por exemplo, não, eu vou para tal igreja porque lá eles dizem que pode, e é segundo a Bíblia. Na verdade, todos os ensinos que as pessoas trazem, muitos deles são segundo a Bíblia. Por mais que sejam errôneos, mas são segundo a Bíblia. Se a gente for parar para analisar os dois casos, do jovem rico e de Paulo e Silas, a primeira pergunta que eu fiz foi com relação aos dois, qual dos dois estariam certos? Né? Jesus ou Paulo e Silas? Olha só. Quando Jesus falou para aquele jovem, disse assim: guarda os mandamentos. É interessante que, como é que Jesus tinha a capacidade de dizer, ó, guarda os mandamentos, se ele já sabia que o jovem guardava? Segundo o que a Bíblia diz, porque o jovem mesmo disse, eu já guardo desde criança. Então, por que Jesus disse, guarda os mandamentos? Por que Jesus disse, guarda os mandamentos? Em realidade, irmão, como nós já falamos aqui, aquele jovem, embora ele guardasse os mandamentos como ele mesmo se dizia guardar, a realidade é que ele não guardava. Como assim? Como assim? Você quer ver um texto bem interessante? Abra a Bíblia no livro de Romanos. O texto que eu vou trazer agora do livro de Romanos vai explicar o que acontecia com aquele jovem. Olha só. Livro de Romanos, capítulo 10. Amém? Olha só. E eu queria agora que vocês também já começassem a colocar, se tiver aí marcado de página, nós vamos falar, trazer alguns textos do livro de Romanos. Mas olha um texto de Romanos que explica justamente a situação daquele jovem judeu. Romanos capítulo 10, versículo 30 ao 32. Olha o que diz. Capítulo 10, versículo 30 ao 32. Romanos capítulo 10. Pode ser que seja esse versículo. É porque a Bíblia é nova, vamos ver capítulo 9. Versículo 9. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 30 ao 32. É por isso que hoje eu vou, sabe para onde? Hoje eu vou para o colégio adventista, porque lá estará sendo sorteado 2 Bíblias da Andrews, Nova Versão Internacional. Magnífico, uma Bíblia daquela que ficou no R$240 na CPB. Não, é isso mesmo. Isso mesmo. E hoje está sendo sorteada 2 dessas, mas também meditações. Hoje eu estarei lá. É só para quem estuda, é? Não, pode ir, fique à vontade. E hoje eu vou estar lá porque eu quero ver mais daquela. Amém. Amém. Diga bem. Amém. Oi? Diga bem, porque se eu ganhar, Nós dividimos. eu já ia dizer, eu sorteio a minha. Posso Você não? é funcionário. Não, mas a marca aí disse que todo mundo fora. Mas se eu ganhar e alguém questionar, eu vou essa minha aqui. É nova também. Irmãos, olha só, capítulo 9, versículo 30 ao 32.
lei a gente encontra justiça, sim ou não? Também. Mas olha só, vamos continuar o texto, não vamos entrar nesse ponto agora não. Né? Não alcançou. Por quê? Mas aí a pergunta é, por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Muito bem. Olha aqui, olha esse termo aí. Por que eles não alcançaram justiça através da lei? Porque não buscavam pela fé. Eles queriam ser justificados pela lei, mas eles não tinham fé. Como assim? Peraí, está embaralhando tudo agora. Está embaralhando tudo. Resumindo, o jovem rico ele até guardava as leis, mas com o mero formalismo, e ele tinha perdido totalmente o cerne da questão, que era Cristo, que era a graça de Cristo. Porque lá no passado, as pessoas não eram salvas pela lei. Elas sempre foram salvas pela graça. O cordeiro tipificava isso. O cordeiro sacrificado tipificava isso. Ninguém foi salvo por lei, sempre pela graça. Como assim, sinceramente? Vamos analisar também a questão agora do que está lá no livro de Atos. Não precisam abrir. Diferentemente de quando Jesus disse assim, para você ser salvo, é necessário que você guarde os mandamentos. Ou seja, aquele homem não guardava os mandamentos da maneira correta. Porque antes de você guardar os mandamentos, é necessário o quê? O amor a Deus. Vamos ver isso depois. É necessário o amor a Deus. Mas diferente dessa situação, o carcereiro, ele não tinha problema nenhum com a lei. Ele não tinha problema com a lei. O problema dele era acreditar ou não que Jesus veio, morreu em nosso lugar, e através do seu sacrifício, ele seria salvo. É por isso que Paulo ensina se atenta a dizer isso. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus, e você e sua casa será salvo. Mas eu acredito que ainda está aquela perguntinha. Sim, mas o texto diz que é pelos mandamentos, outro diz que é por crer em Jesus, pela graça. E tem um grupo até aqui de pessoas que ainda diz que é pelos dois. Muito se fala hoje, para que a gente possa entrar nessa pergunta, muito se fala hoje que a lei ela foi abolida. Sim ou não? E é por conta desse pensamento que muitos não guardam o sábado. Abra uma Bíblia de vocês aí, em Romanos mesmo. Nós estamos no capítulo 9, né? Vamos voltar aí em Romanos. Abra no capítulo 6. Que Deus queira que seja no capítulo 6 de verdade. Romanos capítulo 6. A certeza só virá depois que eu começar a ler, né? Todos estão apreensivos aí, mas vai dar certo agora. Romanos 6,14. Olha o que diz. Pois o pecado não os dominará. É isso mesmo? Amém. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Somos salvos pela lei ou pela graça? Ou pelos dois? Eu continuo dizendo pelos dois. Pela graça. O texto aqui deixa bem claro que você não está mais vivendo debaixo da lei. Então eu posso dizer que a lei Não serve, né? em um termo mais tranquilo, para não dizer abolida por Cristo,
Eu posso dizer, então Cristo cumpriu a lei e depois Cristo cumpriu a lei. Mas o texto está dizendo isso, sim ou não? Então, vá para Romanos 10, 4. Agora é Romanos 10, 4. Então vá para Romanos 10, 4. Amém? Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O fim da lei é Cristo. Peraí, está ficando mais complicado ainda. Eu quero levar vocês agora para um pensamento. A lei está em vigor, ou através da graça, a lei foi anulada. Não, ele já entregou. É porque a gente tem que entender assim, que a questão do fim quer dizer de finalidade, né? Não que o fim acabou, que foi abolido, não. É a finalidade da lei, é Cristo. Se ele Se não você pratica a lei, o caminho é um só, é Cristo. E é nesse caminho que você vai ter graça. É isso que eu estou certo. Entendeu? Eu pensamento dela. Muito bem, muito bem. Estou gostando de ver. Inclusive, Débora até tirou aqui as palavras de explicação do texto, né? Então, peraí. Então, vamos lá para Lucas. Lucas, coloque o dedinho aí em Romanos. Vamos para Lucas. Lucas 16, 16. Amém? Olha só. A lei e os profetas duraram até João. Peraí, o texto de Romanos lá diz que o fim da lei foi Cristo. Mas aqui está dizendo que a lei e os profetas duraram até João. Será que a Bíblia está se contradizendo, meus irmãos? Estou encontrando indícios aqui que eu posso muito bem alegar que a lei ela só foi até João. E também posso alegar que a lei ela só foi até Cristo. E eu posso também alegar que nós não estamos mais debaixo da lei, porque em Romanos 6, 14 está dizendo isso. Será mesmo que a Bíblia traria essa situação? Olha só. Só explicando primeiramente o texto que Débora já explicou para nós. Quando se trata de Romanos 10, versículo 4, né? Porque o fim da lei é Cristo, realmente a Débora está totalmente exata. É como finalidade. Não é um fim de tipo, olha, o fim da lei foi até Cristo, e ponto final. A partir dali ela já não vigora. E é por isso que o texto de Romanos 6 está dizendo que nós não estamos mais debaixo da lei. Não é isso. Não é isso. O texto está trazendo aqui uma finalidade, né? Porque o fim da lei é Cristo para a justificação. Para a justificação de todo o que crê. Quando você vai em Romanos 6, que diz, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse texto ainda se torna um pouquinho mais complicado de entender do que o outro, mas é bem tranquilo também. Olha só. Se eu perguntar para a senhora, irmã Té, a senhora vendendo alguma coisa, digamos que a senhora fez um bolo bem belíssimo. E a senhora agora levou o bolo da encomenda da mulher, recebeu o dinheiro no Pix
perdemos o senhor ou a senhora. Nesse caso, a senhora está acima, mediante ou embaixo da lei? Ela pagou, porque você que ela pagou. Assim, um exemplo, a senhora roubou uma mulher, foi presa, para ficar bem mais claro e simples. A senhora está em cima, na planície, ou abaixo da lei, ou debaixo da lei? É justamente isso. Esse embaixo da lei não significa que a lei ela foi abolida ou que ela deixou de ter a sua vigência. Mas é pelo fato de, se você analisar o contexto do capítulo 6, se você ler o capítulo, você já vai entender. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Olha que interessante. A Bíblia diz que todo aquele que morre com Cristo, ele renasce como uma nova criatura. Por que como nova criatura? Porque ele aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador. E através do batismo, né, quando o cidadão ali ele desce as águas, ele está morrendo com Cristo, e quando ele sobe, ele está renascendo, nova criatura. Olha só, quando você não conhece a Cristo, você está em constante pecado, e o pecado ele está automaticamente condenando. Quando você aceita Cristo, que agora é uma nova criatura, o que é que acontece? Você sai debaixo da lei. Não que a lei não condene os seus pecados do qual você venha cometer, mas é o fato de agora você ser uma nova criatura que está em Cristo. Você já não vive mais uma vida de pecado sendo condenado pela lei. Porque se eu mato alguém e sou preso, eu estou debaixo da lei. Ou seja, a lei está em vigência na minha vida. Então, mano, nenhuma condenação há, né? Exatamente. Porque nenhuma condenação há para que estão em Cristo. Mas espera aí, o que é quem condena? A lei. É a lei. Mas quando você está vivendo a sua vida ali, com Cristo, aceitou Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e agora você está em novidade de vida, automaticamente você vai deixar as coisas do passado. E como Paulo diz, avançando para as coisas, né? Esquecendo-me das coisas que estão que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, você prossegue para o alto. A lei ela continua. Mas o fato de você não estar vivendo uma vida mais de pecado, você não está debaixo dela. Nem também você está acima. Mas você está embaixo da graça. Porque, na verdade, no Antigo Testamento, a lei condenava, né? E ainda, Depois da morte de Cristo, havia a graça. mas a gente vai entender agora. A gente agora vai entender. Olha só, de forma mais simples. Para a gente entender o papel da lei. E é por isso, essa a importância que eu quero trazer hoje aqui, que os irmãos entendem. Cristo ele foi morto. Cristo ele morreu lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Por que morrerá? Porque ela transgrediu a lei. Porque em 1 João, no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, lá vai dizer o quê? Que o pecado é a transgressão da lei. Lá em Pedro, vai dizer também que Jesus tomou sobre ele todos os nossos pecados. Se ele tomou sobre si todos os nossos pecados, a lei vai condená-lo. Você percebe que só o ato de Jesus ter morrido na cruz significa e traz para nós o entendimento de que a lei ela é imutável? Não muda. A lei ela esteve em vigor no céu, esteve em vigor no Antigo Testamento e ainda está em vigor. E só o fato de Cristo ter morrido na cruz
significa que a lei é imutável. Porque, olha que magnífico. Quem foi que deu a lei a Moisés? O próprio Jesus. E ele mesmo a cumpriu. Ele mesmo a cumpriu. Ele poderia dizer, olha, da mesma forma que ele é dono do sábado, ele também é dono da lei. Mas não, ele a cumpriu. E isso nos mostra, irmãos, uma coisa bem interessante se nós analisarmos direitinho, que no grande conflito, o ataque de Satanás é justamente a lei de Deus. Por que a lei de Deus? Porque a lei de Deus é o caráter do mesmo. É o caráter do mesmo. É por isso que quando você vai lá em Daniel, o que é que o chifre pequeno faz? O chifre pequeno, o poder romano ali. O que é que o chifre pequeno faz? Ele cuidaria em mudar os tempos e o quê? E a lei. Ataque direto. É por isso que nos últimos dias, o verdadeiro povo de Deus é o povo que é denominado com um único termo: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A importância da lei está aí. A importância da lei está aí. É a lei que ainda governa, a mesma lei que Jesus mostrou que nós somos capazes de segui-la, e o mundo diz o quê? É incapaz, é impossível o ser humano guardar os mandamentos. Por quê? Porque o ataque de Satanás é contra a lei de Deus, a santidade da lei de Deus, que tem a ver com o seu caráter. Agora, lembra que eu disse que precisava aqui de 3 pessoas para a gente terminar essa mensagem de uma forma bem didática mesmo, sim. Eu vou precisar agora, Bernardo, vem aqui, Bernardo, por gentileza. Bernardo, Isabel, Breno, Bernardo, eu vou deixar você único, beleza? Bernardo, segura. Vem cá, Bela. Breno, vem cá, por gentileza. Ok, eu gostaria de, como só tem 3, eu gostaria de 7 pessoas aqui. Vai ficar bem simples. Vem aqui, meu irmão. Algo simples. Cícero, vem aqui, por gentileza. Rapidinho. Eu vou colocar em ordem aqui, tá? Vou colocar em ordem aqui. Você fica ao lado dela. Aqui, chama aqui, do lado esquerdo. Pronto. Você está certo aí, viu? Você também está certo aí. Bernardo, você é o primeiro. Bela, você é a terceira. Você é o segundo. Muito bem. Eu vou contar dessas palavras aí, vocês vão ver a importância da lei. Como? Eu vou contar uma historinha aqui, não é uma historinha mentirosa, tá? Vocês vão ver. Olha só. O pregador, vocês vão ver a importância da lei agora. O pregador, ele vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu em nosso lugar e nos deu a graça para nos salvar do pecado e é a transgressão da lei. Eu falei alguma mentira, gente? Não. Tudo isso é bíblico? Sim. Muito bem. Mas as pessoas dizem que a lei não está em vigor. Se não está em vigor, Débora, você já pode se sentar. Pode ir, obrigado, Débora. Sinto muito. Muito bem. A lei não está em vigor, irmão. Pode até ficar aí, né? A lei não está em vigor, irmão. Para que nós precisamos da lei? Lembra que eu falei que sem lei não há graça? Vamos fazer o seguinte agora. O pregador vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu em nosso lugar
e nos deu a graça para nos salvar do pecado, que é. Não é na transgressão da lei, não. Ele diz mais, aqui não está. Peraí, se não tem lei, então não tem pecado, certo? É óbvio. Então, por favor. Complicado. Se a gente ler de trás para frente, como é que fica também? Olha só. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há graça. Não precisava ser de Se não há pecado, nula a graça. Nula é a graça. Não, mas peraí. Vamos deixar para o final, para ler no final. O pregador vai à igreja pregar o Evangelho que fala de Jesus, que morreu em nosso lugar e nos deu a graça, que nos salva. Se não tem pecado, para que a graça serve? Vai, se não tem pecado, a graça é nula. Não precisamos de graça. Para que precisamos de graça? Está ficando mais complicado. Está ficando mais complicado. Bernardo já cansou. O pregador vai à igreja pregar o Evangelho que fala de Jesus. Para quê? Falou de Jesus para quê? Está falando de Jesus, o que foi que Jesus fez? Mas ele salva através dele? Da graça. Da graça. Mas a graça, nós não temos mais a graça, porque não precisa da graça. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, nula é a graça. Se não tem graça, em vão morreu Jesus. Então, irmão, pode sentar. Em vão morreu Jesus. O pregador vai à igreja, pregar o Evangelho. Se em vão morreu Jesus, saiu também. O pregador vai à igreja fazer o quê, pelo amor de Deus? Fazer o quê? Se não tem Evangelho, se não tem Jesus, se não tem graça, se não tem pecado, vocês estão entendendo? Só o fato de você tirar a lei, o que é que causa? A bagunça que dá. Pode ir, né? Desculpa. O pregador. Está doido para sentar. O pregador, o Bernardo diz aqui, ó, nada. Bernardo, olha aí, cara. Você quer fazer essa frase voltando? Olha só. Sem lei, não há pecado. Se não tem pecado, nula é a graça. Se nula é a graça, Jesus morreu em vão. Se Jesus morreu em vão, não tem evangelho. Se não tem evangelho, não tem precisão de ter igreja. Se não tem igreja, não tem verdade, que é o nosso pregador. Você está entendendo? E se você tira a lei, também a graça, ela também tem que ser nula. Porque a graça, ela veio por conta de quê? Por conta do pecado. Por conta da misericórdia que Deus teve, né? Da raça humana decaída. E através do seu amor, do seu sacrifício, da sua graça, Ele nos deu redenção. Então, irmãos, literalmente falando, nós somos salvos pela graça. Não é pela lei. Não é pela lei, é pela graça, de verdade. Porém,
Querido maravilhoso Deus, Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor e pela tua santa lei. Senhor, a tua palavra diz que a tua lei não é pesada. E nós a conhecemos. Nós a conhecemos pelo teu amor. Nós sabemos, Senhor, que não é por guardarmos a lei que somos salvos, pois unicamente somos salvos pelo teu amor, pela tua graça, Senhor Jesus. Mas o teu amor que exige de nós também obediência. Não para sermos salvos, mas sim porque já estamos salvos mediante a fé, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado pelo prazer e pelo privilégio de ter passado essa mensagem, que o teu Espírito Santo possa ter passado isso em todas as mentes de forma clara. Obrigado por tudo. Seja conosco. Abençoa o teu santo sábado. É o que nós te pedimos.